quero glorificar a Deus por essa oportunidade, louvá-lo pela sua graça e sua misericórdia, que é a razão maior de estarmos aqui. Quero louvar a Deus aqui pela vida do pastor Antônio João. E eu lembro que em algumas vezes o Senhor pregou nessa igreja aqui, nos dias ou nos pastorados do pastor José Arcanjo, pastor Agostinho, até do pastor Elias, né? E eu louvo a Deus pela sua vida, pelos demais obreiros. Eu estou vendo aqui um companheiro, o Evilson, irmão Lima, os demais são mais novos e eu não lembro de todos, mas eu quero saudá-los na pessoa do pastor. Está comigo a minha esposa ali, a Janete, minhas meninas, a minha irmã e o meu cunhado, a minha irmã também que chegou ali agora, a Maria, revendo aqui os meus irmãos em Cristo, Santo Misael aqui sempre, aqui na sonoplastia, glória a Deus, a tranquilidade, né? Sempre na dele, Misael sempre centrado no que ele faz aí. Eu admiro ele, que ele é calado, mas ele é observador. Se perguntar alguma coisa, para ele sabe. O Oséias, Oziel, a Zéilma, a Zilane, que está aqui também retornando, né, de passagem à sua cidade. E quem mais aí? O Rocha, Evaldo lá, isso. E os demais, irmã Conceição, estive lá na casa dela. Os demais aí, se eu esqueci, me perdoe em nome de Jesus Cristo, viu? Deve ser a emoção, tá bom? Deus abençoe a todos, é um prazer estar aqui mais uma vez. Já fazem 18 anos que nós trabalhamos aqui, cooperamos aqui com esse trabalho aqui em Zedoca. E eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, dos jovens, que Deus continue abençoando vocês. Vão em frente, não parem, porque a Bíblia diz que vocês são fortes, não são fracos não. Eu sempre digo lá na igreja que os jovens são fortes, porque quem diz é a Bíblia, né? Agora quem quer ser fraco que seja, mas a Bíblia diz que os jovens são fortes. Que Deus continue abençoando as irmãs do ciclo de oração, o coral, os obreiros em geral, toda a igreja. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus, tá bom? Meus irmãos, vamos meditar na palavra de Deus. Abra sua Bíblia aí, por favor, na carta aos Hebreus, capítulo de número 12. Vamos meditar no texto, para a glória de Deus. Capítulo de número 12. Muita gente que eu estou aqui olhando, visualizando, mas não estou lembrando do nome devido aos anos, né? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, tá bom? Já encontramos o texto? Vamos lá. Os homens, por favor, leiam o versículo 1, as mulheres o 2, os jovens o 3 e toda a igreja o 4. Vamos começar com quem? Com os homens. Então cadê eles? No 3, o Valber, né, rapaz? No 3, vamos lá? 1, 2, 3. Cadê os homens lá de baixo? Irmão, acho que é essa máscara, né? Essa máscara, até para a gente ler o texto fica ruim, ou melhor, ruim, né? Vamos lá, vamos de novo, que foi fraco, essa leitura aí foi fraca. Vamos pedir ajuda dos homens aí de baixo. Vamos lá, toda a igreja, os homens. Cadê os homens, meus irmãos? 1, 2, 3. Com certeza as mulheres vão ler mais forte. Vamos lá, o 2 com as mulheres. Vamos com os jovens, eles são mais fortes. Vamos lá, o 3 com os jovens. Agora o 4 com toda a igreja.
Eu acho que nós estamos tímidos quanto à leitura. Vamos de novo, toda a igreja, vamos ler o texto, irmãos. Vamos lá, 1, 2, 3. Muito bem, meus irmãos, essa carta, como bem vós sabeis, ela não tem um autor definido. Aí são muitas as teorias, as possibilidades, os pensamentos daqueles que dizem, que afirmam alguns autores. Alguns dizem que foi Paulo pela estrutura intelectual da carta, outros apontam para Apolo, que era também mestre, versado nas escrituras, um orador, né, de uma boa dialética, vindo de uma escola filosófica. Outros apontam para Barnabé. Eu vi uma teoria, até uma teoria apontando para uma irmã da cidade de Cencreia chamada Febe. Febe, no capítulo 16 de Romanos, Paulo menciona ela como uma diaconisa, não no sentido de ofício, mas no sentido de serviço. Ela servia a igreja. Provavelmente na casa dela havia uma congregação, e Paulo a chama até de mãe. Então ele tinha muita estima por essa mulher, muito respeito, porque era uma mulher que servia a igreja de Jesus Cristo. Certo que não sabemos o autor da carta, não podemos bater o martelo, de fato, quem escreveu esta carta. Agora, para quem foi escrita nós sabemos, porque o texto, ou pelo menos o nome da carta, o título da carta foi endereçada para os crentes, os irmãos, os hebreus espalhados no Império Romano e afora. Por que o autor escreveu esta carta? Qual foi o problema ou a problemática da carta? 2 problemas. Os crentes que estavam dispersos, espalhados pelo Império, eles estavam tendo 2 dificuldades. Primeira dificuldade, alguns crentes estavam voltando para o judaísmo. Traduzindo, voltando para o adventismo. A segunda problemática da carta era a perseguição, a tribulação. Os crentes estavam sendo perseguidos, e por causa da perseguição, o autor vai escrever esta carta para fortalecer os crentes. Você pega, por exemplo, o capítulo de número 13, versículo 22, o autor chama a escritura da carta de palavras de exortação. Palavra de exortação. E o verbo exortar, na língua grega, tem um sentido um pouco diferente da nossa no português. Aqui, para nós, exortar tem um sentido de chamar a atenção, de repreender, até às vezes no sentido um pouco pejorativo. O verbo exortar no grego é animar, fortalecer, ajudar, empurrar, escorar. Paulo usa isso nas suas cartas. É muito comum Paulo usar esse verbo para ajudar os crentes, fortalecer os crentes. Então o autor aos Hebreus, ele vai animar os crentes, exortar os crentes, principalmente aqueles que estavam deixando o cristianismo, deixando a fé verdadeira e voltando às práticas judaicas. Qual é o tema central da carta? Quem o autor centraliza? Ele centraliza Cristo. O personagem central dessa carta é Jesus Cristo. Ele coloca Jesus Cristo como a excelência ou a sobreexcelência. Ele coloca Jesus Cristo acima de tudo. Ele vai colocar Jesus Cristo como aquele que é o autor e o consumador da fé, que nós vamos já observar no texto. Ele começa honrando a Cristo, colocando Jesus Cristo acima de alguns personagens bíblicos. Quando nós lemos o capítulo 1, verso 1, o autor começa dizendo: havendo Deus antigamente, Velho Testamento, falado muitas vezes e de várias maneiras aos pais pelos profetas, nos falou nesses últimos dias por meio de quem? Por meio de quem, igreja? Por meio de quem, Osiel? Por meio do Filho. Glorificado seja o nome do Senhor. Então no capítulo 1 ele coloca Jesus acima dos profetas,
Glorificado seja o nome do Senhor. No capítulo 2, ele coloca Jesus acima dos anjos. No capítulo 3, ele coloca Jesus acima de Moisés, que tirou o povo de Israel do Egito. No capítulo 4, ele coloca Jesus Cristo acima de Josué, que fez o povo descansar, ou pelo menos entrar na terra prometida. Ele coloca Jesus Cristo acima, dizendo que Jesus Cristo nos fez descansar e nos levará a um sábado eterno. Glorificado seja o nome do Senhor. Quem está me entendendo, glorifique o nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. No capítulo de número 4, capítulo de número 5, ele coloca Jesus acima de Arão, o sumo sacerdote. No capítulo de número 6, ele coloca Jesus acima das leis cerimoniais. Do capítulo 7, 8, 9, 10, todos os ritos da lei eram apenas sombra, ou apontava, glória a Deus, para uma realidade maior. Do capítulo 1 ao capítulo 11 da epístola, é como se o autor estivesse fundamentando, glória a Deus, o pensamento cristão, a fé cristã, orientando os crentes, passando uma teologia pura, cristã, ética, disciplinada, para os crentes seguir. A partir do capítulo 12, o autor tem o propósito agora de trazer os crentes a vivenciar uma prática, a viver aquilo que ele tinha ensinado. E agora nós vamos entrar no texto. Ele começa dizendo, portanto, eu queria que você abrisse a Bíblia e olhasse para o texto, porque quem vai pregar é o texto. Glorificado seja o nome do Senhor. Ele começa dizendo, portanto nós que estamos rodeados de quê? De uma tão grande nuvem de testemunhas. Olha aí que maravilha. Ele observa que a igreja do presente, ela está rodeada por uma tão grande nuvem de testemunhas. E numa leitura comum nós somos levados, ou pelo menos tentados a levar, que essas testemunhas são os descrentes que estão em volta da igreja, ou mesmo os demônios, ou então mesmo os demônios que estão cercando a igreja, visualizando a igreja e tentando barrar a força ou minar o poder da igreja. Alguém pode até dizer que essas testemunhas são os próprios crentes que estão visualizando uns aos outros. Mas o capítulo 12, ele é o complemento do capítulo de número 11. E o capítulo de número 11, ele vai falar dessa nuvem de testemunha. Quem são de fato essas testemunhas? Quem é esta nuvem de testemunha? O autor diz, portanto, nós no presente, nos dias dele, nós que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e devemos fazer o quê? Correr com paciência a carreira que está o quê? Proposta, ali é a irmã Ivanilde, né? Olhando para quem? Para o autor e consumador da nossa fé. Que maravilha, glorificado seja o nome do Senhor. O autor nos convida a olhar para o exemplo macro, mas ele já falou das nuvens de testemunha, e ele começa a falar desses heróis da fé a partir do capítulo 11, mas lá no 10 ele já solta alguma coisa daquilo que ele vai falar. E o verso de número 38 do capítulo 10, ele começa a falar da fé. Ele diz que o justo deve viver pela fé, e se ele recuar, se ele desanimar, se ele parar, a minha alma, Valber, diz o texto, não terá prazer nele. O justo não pode parar, ele tem que avançar pela fé. E aí ele vai falar da fé. E o autor, irmã Ivanildo, traz o melhor conceito. Glória a Deus, o mais belo, o mais clássico, o mais evidente, o mais puro. Glória a Deus, sobre fé. Está aí no versículo 1 do capítulo 11. O que é a fé, igreja? A fé é o firme fundamento. De quê? Das coisas que se esperam, e a prova das que não se veem.
Glória a Deus, olha que maravilha. Aleluia, eu não estou vendo Zilane, mas pela fé eu trago evidência. Aquilo que está escuro, que não está aparente, pela fé vem a realidade. Aquilo que às vezes é uma irrealidade, quem está me entendendo, glorifique o nome de Jesus Cristo nessa noite e exalte a Ele, porque Ele é o dono da igreja. Glorificado seja Deus. E aí ele começa, meus amados irmãos, pincelar alguns exemplos de fé, glória a Deus, que fazem parte da nuvem de testemunha. E no capítulo 11, versículo 4, ele cita o primeiro herói. Por favor, acompanhe aí. Quem é o primeiro herói dessa galeria? É Abel. Aí o texto diz que Abel, pela fé, ofereceu melhor sacrifício do que Caim. Olha aí, pelo qual alcançou testemunho que agradara a Deus. Qual é o segundo herói? Enoque. O Enoque era tão crente que Deus resolveu tomar para si. Pastor Antônio João, não é isso? A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Qual é o terceiro herói? Noé. Eu vi um pregador, irmão Antônio, dizendo que Noé é considerado o maior evangelista de todos os tempos, porque ele levou 3 filhos para a arca, 3 noras e a esposa. Se uma nora já dá trabalho, imagine 3. Ele colocou as 3 moças dentro da arca, os 3 rapazes e a velhinha dele, e entrou na arca. Quem está na arca aí pode glorificar o nome de Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Quem é o quarto herói? E nós vamos parar com isso aí, porque não dá tempo. O quarto herói é o pai da fé, e esse é crente até o dente. O texto do verso 8 diz assim: pela fé Abraão, sendo chamado, olha aí, obedeceu e saiu para uma terra que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Quando eu estava em Pedreiras, que eu saí daqui em Pedreiras em 2002, eu fui transferido para um povoado chamado Mocambinho, no Baixo Parnaíba, 70 quilômetros de Chapadinha para dentro da mata. E na plenária lá da reunião, pastor Antônio João, o pastor Elias me chamou e disse assim: o senhor está sendo indicado para ir para um povoado na região de Chapadinha, 70 quilômetros para dentro do interior. O senhor topa? Eu digo: onde é que eu assino? Ele disse desse jeito: onde é que eu assino? Ele me chamou, levou para a comissão. Depois que eu saí, eu fui procurar no mapa e não achei o povoado Mocambinho. Eu achei a cidade de Buriti de Nascevais, Chapadinha, mas eu não achei. Mas eu já sabia para onde ia. Lá onde eu cheguei tinha uma casinha de palha, que era a congregação, na casa pastoral, uma igrejinha de 4 metros por 8, que o homem de Deus passou lá e construiu. Abraão não, o texto diz que ele saiu sem saber para onde ia. Glorificado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. O autor aos Hebreus, ele pega essa turma toda e nos convida a olhar para trás, não no sentido do pecado, mas olharmos para esses homens, visualizar o exemplo, glória a Deus, e marchar a carreira espiritual. Quem está me entendendo, glorifica o nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Nuvem de testemunha. Agora volte para o capítulo 12, em nome de Jesus. Analise o texto. O verso diz: portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Essa nuvem de testemunha é uma alegoria do autor. Ele coloca esses homens de Deus e mulheres como se fosse numa arena. Essa é a ideia do autor. E os crentes no meio, correndo. E era como se tivesse Noé de um lado, Abraão do outro, Abel do outro, oh glória, Noé do outro, aleluia, Enoque do outro, Moisés do outro, e os crentes correndo, e eles dizendo: vão em frente, porque nós vencemos, vão em frente, porque nós conquistamos, vão em frente, porque nós superamos. Glorificado seja o nome do Senhor. Esse é o sentido do texto. Glorificado seja o nome de Jesus. Mas, meus irmãos, eu gostaria que vocês voltassem para o capítulo 11 e o verso de número 32, rapidinho.
E eu queria que o obreiro lesse esse texto aí, até o verso 40. Permissão aqui do pastor. Eu estou com a garganta meio inflamada, irmãos, que eu preguei lá no interior e lá o som estava ruim. Aí eu me empolguei, né? E a crença é assim mesmo, tem hora que a gente se empolga aí. Capítulo 11, versículo 32. Vamos lá. Leia aí, meu querido, por favor. Eu quero que toda a igreja acompanhe na leitura desse texto, por favor. Vamos lá. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, de Jefté, e de Davi, de Samuel e dos profetas. Segura só um pouquinho. O autor, ele faz uma observação aqui no texto dele. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo. Parece que esse autor não tinha tempo para escrever uma carta mais alongada. Não se sabe se ele estava em meio a um fogo cruzado, uma perseguição, uma agonia. Mas ele disse: eu vou resumir, eu vou sintetizar isso aqui. Faltar-me-ia o tempo. Eu queria contar mais coisas. Faltou-me o tempo. E aí ele lista, contando de Gideão, de Baraque, de Samuel, de Jefté, dos profetas. Verso 33. Os quais pela fé venceram o reino. Pela fé venceram o reino. Praticaram a justiça. O que mais? Alcançaram promessas. O que mais? Fecharam as bocas dos leões. O que mais? Apagaram a força do fogo. O que mais? Escaparam do fio da espada. Leia mais. Da fraqueza tiraram forças. Pode ir. Na batalha se esforçaram. Puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. E foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos, a fio da espada, andaram vestidos de pele, de ovelhas, de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, pelas covas, cavernas, e todos estes, que mais? Tentado, sido testemunha pela fé, não alcançaram a promessa. Todos estes morreram na fé, não tendo, Valber, alcançado a promessa. Viu, Zilane? Todos estes tentados, presos, torturados, cerrados, apedrejados, vagando pelos desertos e montes, todos eles morreram na fé e não receberam a promessa. Que promessa era essa, meus irmãos? A promessa da vinda de Jesus, do Messias, irmão Lima, do Redentor, do Resgatador. Mas o texto diz que eles creram e abraçaram e morreram na fé. Quem de vocês aí já levou uma pedrada, uma bala? Quem já foi preso por causa do Evangelho? Quem já pegou um tapa na cara por causa da crença? Quem aqui no púlpito de nós já foi para a cadeia por causa do Evangelho? Então a coisa é boa demais para nós, meus irmãos. Não está, irmão Ivanildo? É boa de nós, porque o texto diz que esses homens sofreram, eram maltratados, humilhados, torturados, errantes pelos desertos, mas guardaram a fé. Sabe o que é que o autor está dizendo aqui? Que eu preciso olhar para trás e ver o Abraão, e ver o Noé, e ver o Enoque, glória a Deus, aleluia, e me encher da fé que entrou no coração deles, e marchar para onde? Visualizando agora o exemplo máximo. Agora nós vamos para o verso de número 2 do capítulo 12. Vamos lá, capítulo 12 agora, o verso 2. Vamos lá, para o exemplo máximo. Olhando para quem? Para Jesus. Eu tenho que correr essa carreira espiritual olhando para quem? Para Jesus, rocha.
Para Jesus, o que é Jesus aí? Ele é o autor, aquele que gera fé em nós. E ele é o que mais? Consumador. Essa palavra consumador no texto original tem a ideia daquele que dá manutenção na fé, aquele que gera fé em mim. Ele põe o óleo, glória a Deus, para a engrenagem espiritual, glória a Deus, rodar melhor, andar melhor. Bendito seja o nome do Senhor. Eu preciso olhar para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Quem pode glorificar o nome de Jesus Cristo? Oh, aleluia! Vamos lá, o que diz o texto mais? Quem vai pregar é o texto. Autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou, desprezando a suportou o quê? A cruz. Suportou a cruz. Suportou a cruz. Desprezando o quê? Desprezando a afronta. Desprezando a afronta. E assentou-se à destra do trono. E assentou-se à destra do trono de Deus. Olha o que o autor diz assim: olhando para Jesus, ele pontua o personagem, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz. Que gozo era esse? Que gozo era esse, irmão Evilos? Aí eu preciso de um texto para ajudar o outro texto. É essa uma das regras, ou é este um dos princípios hermenêuticos para me interpretar um texto? Se você ler, por exemplo, Isaías 53, o autor diz: e ele fará o serviço ou o sacrifício e ficará satisfeito, porque ele justificará o injusto. Aí todos nós entramos no pacote, todos nós. Aleluia, a graça de Deus me colocou no meio, a graça de Deus te colocou no meio, glorificado seja o nome de Jesus. Então havia um gozo em Cristo. Que gozo era esse? Salvar a irmã Ivanilde, salvar o Evilson, salvar o irmão Lima, aleluia. Por esse gozo, Zilane, ele suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à destra de Deus e intercede, glória a Deus, pelo Aziel. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Intercede pelo cantor, pela cantora, intercede pelo pastor, intercede pela igreja. Glorificado seja o nome de Jesus. Agora vamos para o versículo de número 3. Leia aí, por favor, querido. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Considerai. Esse verbo considerai, ele é significante. Considerai aqui é de observar, de guardar, de absorver, de obedecer. Considere, valorize, respeite, guarde. Olha aí, considere aquele que suportou tais contradições de quem? Dos pecadores. Não foi gente boa não, foi de pecadores. Para quê? Qual a finalidade disso aí? Para que não enfraqueçais, para que não desfaleçais. E tem muito crente desfalecendo por causa da enfermidade, por causa da doença, por causa do dinheiro, por causa da dificuldade, por causa da contenda. O autor está dizendo: considere, valorize, considere aquele, dê honra. Lá no capítulo 2, verso 1, ele diz assim, convenhamos atentar com mais diligência, para as coisas que já ouvimos. No capítulo 3, ele diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos uma pequenininha salvação? Como é?
uma tão grande, uma gigante, como escaparemos nós, se negligenciarmos ou desprezarmos uma tão grande salvação, meus irmãos. O autor está dizendo: olhe para frente, vai em frente, glorificado seja o nome de Jesus, batalhe pela fé que foi entregue aos santos da Isimanzeilma, e vamos pelejar, porque Jesus está vindo aí. Glória a Deus. Os crentes da velha aliança sofreram e venceram, morreram na fé, agora é conosco. Esta geração aqui tem que suportar as dificuldades dessa era. Quer ver uma coisa, irmãos? Leia aí o verso de número 4. Irmã Ivanilde, o que é que diz aí no 4? Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Irmã Conceição, sabe o que é que o texto está dizendo? Vocês ainda nem derramaram sangue por causa da briga contra o pecado. Leia o texto de novo, meu guerreiro, por favor. Ainda não resististe até ao sangue. Ainda não resististe até o sangue. Combatendo o quê? Contra o pecado. Contra o pecado. Ainda. Quem já derramou sangue aqui por causa da crença? Estou olhando aqui de lado, eu também ainda não. Estou olhando de lado, não vi ninguém ainda que levou uma pedrada por causa da crença, uma facãozada por causa da crença. Sabe o que o autor estava preparando os crentes? Para morrer por Jesus Cristo. A crença da velha, ou seja, do passado, da velha aliança e da igreja primitiva é essa: morra por amor dele, dê a vida por amor dele. Glória a Deus. Quando lemos Atos capítulo 1, textuário de Atos dos Apóstolos, Jesus disse: recebereis o que? Poder ao descer sobre vós o meu, e ser-me-eis minhas testemunhas. Sabia que o contexto cristão mudou o conceito desta palavra? Depois que o cristianismo entrou, essa palavra ganhou uma nova conotação. Testemunha não é apenas aquele que testemunha um ato, um fato, mas é aquele que testemunha com a vida, que está pronto para dar a vida. Era isso que Jesus queria dizer. Glória a Deus. Vocês serão minhas testemunhas com a vida, dando a vida. Glorificado seja o nome do Senhor. Por isso eu preciso correr a carreira que está proposta. Olhando para quem, meus irmãos? Glorificado seja o nome de Jesus para sempre. Olhando para Ele, para o autor e consumador da fé. Portanto, meu amado, glória a Deus, para corrermos essa carreira espiritual, eu preciso, de acordo com o texto, seguir pelo menos 4 pontos aí. 4. Primeiro, o texto diz assim: deixe o embaraço. Sabe o que é embaraço? No texto original é peso. O atleta deveria correr desimpedido de algum ou quaisquer peso. O que o autor está dizendo? Se livre do embaraço, que não é propriamente o pecado, mas gera uma dificuldade para você correr a carreira espiritual. E que embaraço! Quantos crentes estão embaraçados, embaralhados em teias de aranhas? Deixe o embaraço. Segundo, deixe o... Aí vem o pior, né? Aí vem o perigoso. Deixe o pecado, que tão de perto me rodeia, te rodeia. E quem conhece uma canção de um cantor e está com uma dificuldade chamado Thales, ele diz assim na canção dele: toda noite o pecado vem e me chama. Todo dia o pecado vem e me chama, mas eu escolho Deus. Se você abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 4, Deus disse para o Caim: o pecado está bem na tua frente, na tua casa, ao teu redor. Agora compete você dominar ele. Pecado nos rodeia, o pecado está em nós. Um dos pais da igreja, chamado Santo Agostinho, quando ele se converteu, ele viveu uma fé tão intensa que ele resolveu fugir da comunidade, fugir da população, fugir das pessoas. Ele disse: eu vou me isolar para ver se o pecado mexe comigo. Lá no deserto,
Lá no deserto, ele tinha vontade de pecar. Ele disse: o pecado não está só nas pessoas, não, o pecado está em mim. Para onde eu vou, o pecado vai comigo. É isso. Por isso que Paulo aos Colossenses 3, ele disse assim: fazei morrer a velha natureza, o velho homem. De vez em quando ele quer dançar um reggae, um carimbó, né? Ele quer brigar, quer fazer alguma coisa. Eu preciso matar ele pela fé. Preciso deixar o pecado. Terceiro, correr a carreira que me está proposta. Glorificado seja o nome do Senhor. Quem nessa noite pode exaltar a Deus, porque você está correndo a carreira que está proposta, e essa carreira é para o céu. Oh glória, aleluia, glória a Deus. Não perca o alvo, bendito seja o nome do Senhor. Não desista, não deixa que os embaraços ou os atrapalhem as barreiras venha atrapalhar a tua carreira. Se você ler Filipenses capítulo 3, versículo de número 12, Paulo diz assim: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço. Verso de número 13, 14, prossigo para o alvo, olha aí, pelo prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Glória a Deus. Ei, persiga o alvo, glória a Deus. Corra em direção do alvo, não se embarace com as coisas deste mundo, e deixe o pecado e corra para Cristo. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Contemple uma nuvem de testemunhas de homens e mulheres que venceram.